Quero hoje falar com vocês. Eu acordei, tinha uma mensagem no coração, e ontem os jovens me convidaram para ministrar ao coração deles, e fiquei incomodado quase que a madrugada inteira. Eu vou ministrar hoje sobre avivamento, o mesmo tema que eu ministrei ontem nos jovens. Vamos orar. Diga assim: Deus e Pai querido, deixa essa palavra sair do teu coração, deixa o teu coração se comunicar com Deus agora. Diga assim, repita comigo: Deus e Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, que veio trazer vida, e vida em abundância, eu entrego ao Senhor meu entendimento, minha inteligência, meus sentimentos, eu levo ao Senhor, presos na obediência do teu Filho Jesus. Diz amém. Avivamento, muito se fala de avivamento, muita gente tem uma perspectiva de avivamento, e a Bíblia tem a sua própria direção quando o assunto é avivamento. Existe uma maneira de você perder a vida. Nós somos chamados na Escritura, o pecador é chamado daquele que perdeu a vida. O pecador está morto nos seus pecados e delitos. E existe um que veio para trazer vida, que é Jesus Cristo de Nazaré. O papel principal de Jesus, ele diz em João, que a vontade do Pai é que todos sejam salvos. Mas a salvação vem pela fé no Filho de Deus. Quando nós nascemos, quando eu e você somos gerados pelo nosso pai, pela nossa mãe, a Bíblia diz que nós nascemos da carne. Em João capítulo 3, Jesus diz a Nicodemos: aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito, esse é filho de Deus. O novo nascimento é uma experiência. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. O novo nascimento acontece aqui, quando o Espírito de Deus te convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito de Deus que te leva ao Pai. Jesus, ele revela ao Pai, mas é o Espírito Santo que te conduz ao Pai. O espírito do homem é aquela parte que entra em contato com Deus. Nós temos um corpo, uma alma, dependendo de como você crê, e um espírito. E o espírito é que toca ao Senhor. A Bíblia diz em Marcos, quando João Batista aparece pregando no deserto, logo no capítulo 1, ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento. Essa palavra batizar significa mergulhar. É por isso que no dia do batismo as pessoas são lançadas nas águas e mergulhadas nas águas. E a Bíblia diz: eu vos batizarei com água, mas vem um depois de mim, que eu não sou digno nem de amarrar o sapato dele. Esse vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Existe o mover do Espírito Santo sobre toda a terra para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E uma das maneiras como o Espírito Santo ele é mostrado é através do fogo. A Bíblia diz no livro do Êxodo, é o segundo livro da Bíblia, capítulo 2, que Moisés, pastoreando os rebanhos do seu sogro, ele tem um encontro com o Senhor aparece para ele em Horebe, como uma chama, como um fogo, numa sarça, numa palha que não queimava. Em Atos também, capítulo 2, os discípulos estavam orando há 40 dias, há 50 dias, era o Pentecostes, né? Então da Páscoa, da festa da Páscoa até o Pentecostes, daí vem o nome Penta, 50 dias, eles orando,
o Espírito de Deus vem sobre eles como um vento impetuoso, e como línguas de fogo são vistas naquele lugar, e todos eles são batizados no Espírito Santo, todos eles oram em línguas de acordo com o que o Espírito dava. O Espírito de Deus é aquele que nos capacita, o Espírito de Deus é que gera tudo em todos. A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio, Deus criou os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava. Essa palavra pairar é no sentido de chocar, de gerar. O Espírito de Deus sobre as águas já estava no princípio. Tudo que Deus faz, Ele faz primeiro pelo Espírito. Quando Ele toma Davi como rei, o sacerdote lança óleo sobre sua cabeça, e o óleo também é um símbolo do Espírito Santo. É por isso que nós clamamos e oramos para que o Espírito Santo seja derramado como óleo fresco sobre a cabeça da igreja. Ali a Bíblia diz que então o rei Davi foi possuído pelo Espírito Santo. Em Números capítulo 23, quando Moisés vai chamar o seu sucessor, ele está conversando com Deus, ele está orando a Deus, e ele fala: o povo de Deus não pode ficar como um povo como um rebanho sem pastor. Então Deus diz: chama Josué, filho de Num, em quem há o Espírito, e o comissione na frente de todos. Chame o sacerdote Eleazar, impõe as mãos sobre ele, e reparta da tua unção sobre esse homem. Então Josué, o homem que viveu debaixo de uma unção. Você vai reparar que Josué, ele não perde nenhuma só batalha em toda a escritura sagrada. A única guerra que o povo de Israel perde no tempo de Josué, foi porque Josué não estava à frente e havia pecado no meio do povo. Pensa no homem que só venceu, ele recebe de quem está acima dele, recebe daquela autoridade espiritual uma unção. É a mesma coisa que Eliseu, ele vai pedir para Elias: me dá da porção dobrada do Espírito que está em vocês. Da maneira que como você conta, você vai ver que Elias fez de 10 a 11 milagres. Da mesma maneira, Eliseu, ele vai fazer de 20 a 22 milagres, dependendo de como você conta. É interessante como é que o Espírito se move e ele é derramado. Você recebe a unção que você respeita e que você honra. Quando você está debaixo de uma autoridade espiritual, seja da autoridade do seu pai, da sua mãe, ou do seu pastor, ou do seu líder, você vai receber o dom que ele derrama sobre você. Se há um dom profético, é o dom profético. Se há um dom de evangelista, é o dom de evangelista. Se há um dom de mestre, é um dom de mestre. Se há um dom pastoral, é um dom pastoral. Em Atos capítulo 8, em Atos capítulo 9, em Atos capítulo 19, é interessante como é que esse mover de Deus acontece. Os discípulos, eles estão sendo levantados, e então de repente o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, impõe as mãos sobre eles, eles são batizados no Espírito Santo. Existe até um medo dentro da igreja. Não, pastor, tem gente que não gosta de falar sobre o Espírito Santo, tem gente que tem medo do Espírito Santo, tem gente que tem pavor do Espírito Santo. É interessante, isso tudo acontece por quê? Porque existem textos bíblicos que falam do cuidado que você deve ter com relação a isso. Em capítulo 12 de Mateus, você pode abrir a Bíblia para mim, por favor, para a gente achar esse texto, por favor. Se eu não me engano, capítulo 12 de Mateus, verso 28, por favor, abra por gentileza, Mateus 12, 28, está aí. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Não fique pensando que nós fazemos o que fazemos porque somos especiais. Não fique pensando que nós pregamos como pregamos
porque nós somos especiais. O que é especial em nós é a presença do Espírito de Deus. Jesus diz: mas eu expulso demônios pelo Espírito de Deus. Ele mesmo está dizendo que é a unção do Espírito sobre ele que o capacita. Jesus, ele lê em Lucas capítulo 4, ele vai ler o livro do profeta Isaías, Isaías 61, de 1 a 3, ele diz: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para libertar cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para dar vista aos cegos, e anunciar o ano do perdão. O Espírito de Deus é que capacita a gente para toda boa obra. Quando o templo estava sendo construído, quando a tenda do encontro estava sendo construída, é interessante que o Espírito de Deus, ele tomava as pessoas para que um fizesse todo objeto ornamental, para que o outro tocasse. Você vê que a família de Davi, a família de Asaf, a família de Samuel Barbosa, eles recebem um dom especial para ministrar, para fazer com que a igreja se encontre com o Senhor pelo louvor. O Espírito de Deus é que coloca em nós essa operação, essa capacitação, para que cada um de nós faça aquilo que deve fazer, e de acordo com o que é proposto pelo Espírito Santo, dentro do dom que a gente é chamado. Tem muita gente querendo viver o dom do outro, tem muita gente querendo ter a honra do outro, tem muita gente que quer ter o ministério do outro. Querido, você tem um ministério que é teu. Quando a Bíblia fala sobre dons espirituais, especialmente primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde os dons ministeriais estavam pipocando, naquele grande avivamento lá na cidade de Corinto, o apóstolo Paulo vai dizer, pelo Espírito de Deus, 1 Coríntios capítulo 12, pelo mesmo Espírito é dado o dom de sabedoria, o dom de conhecimento, o dom da fé, o dom de operar milagres, o dom de falar em línguas, o dom de interpretar línguas, o dom de discernimento do Espírito. E ele fala sobre 9 dons, e esses dons não são para a igreja aparecer, não é para o mesmo dizer que ele é especial, não é para, olha o dom que eu tenho, é para que você sirva um ao outro. Quando nós nos convertemos, a gente fica muito impressionado com esses dons que aparecem, com esses dons que fazem você olhar, olha como ele é especial. Na verdade, ele não é especial, é o Espírito nele que faz dele ser capacitado para aquilo. Muita gente já me perguntou: pastor, por que eu percebo que na igreja os pastores não oram em línguas? Querido, todos aqui oram em línguas, todos aqui oram em línguas. Só que você só deve orar em línguas quando há quem interprete. Eu quero fazer uma pergunta aqui: quem aqui, nessa igreja, que está aqui com a gente, interpreta línguas? Levanta a mão. Alguém? Se não há quem interprete, não há por que trazer línguas para o altar. Vocês estão entendendo isso? O apóstolo Paulo explica no capítulo 14 que vira uma bagunça, uma confusão, porque não há entendimento. Agora, você deve orar em línguas? Claro que deve. A Bíblia diz também no capítulo 14, não proibais orar em línguas. Mas aquele que ora em línguas fala com quem, gente? Fala com quem, gente? Você fala com Deus, você fala com Deus. Então, falar em mistérios é falar com Deus. Você quer falar com Deus, não há quem interprete, você vai lá para o teu quarto, tranca a tua porta em secreto. Por quê? Porque Deus que vem em secreto te recompensa publicamente. Mas o que as pessoas querem? A recompensa pública. E aí não há o Espírito, aí a carnalidade, ainda que o irmão esteja manifestando o dom do Espírito. Quem está entendendo, dá um amém. Então isso é para todo mundo, é uma experiência que você vai ter de receber o dom, mas nem todos vão receber o dom de línguas, nem todos vão receber o dom de profetizar, nem todos vão receber o dom de fazer maravilhas, nem todos vão receber o dom de discernir espíritos. Por quê? Porque o Espírito, ele vai entregar para você, segundo aquilo que é a tua vocação. Quando a Bíblia diz para a gente buscar os melhores dons, eu já expliquei que não existe um dom melhor e um dom pior, mas é aquele dom que vai facilitar o teu trabalho na obra do Senhor, que nem sempre é o dom que você quer, mas é o dom que Deus quer te dar para que você seja favorecido naquilo que você faz, naquilo que você desempenha e naquilo que você serve dentro da igreja. Entenderam isso? O Espírito de Deus, gente, ele sempre vem de cima para baixo.
O Espírito de Deus é sempre derramado, veio sobre ele o Espírito Santo, e veio sobre eles um vento impetuoso. O Espírito de Deus, ele além de ser chamado de fogo, né? Quando o apóstolo Paulo chega na cidade, em Atos 19, ele pergunta assim, é interessante, havia 12 homens, na verdade algumas versões dizem uns 12 homens, né? Mas eu vou ficar com os 12, que eram discípulos de João Batista. E ele pergunta: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? O Espírito Santo é recebido quando você crê. É muito interessante isso. Ele já está lá. O Espírito de Deus já está em você que creu em Jesus. A Bíblia diz que esse Espírito na tua vida é o selo da redenção. A palavra diz em Efésios capítulo 1, verso 14, que nós fomos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Existe uma marca em você, está aí, que o mundo espiritual sabe, o mundo espiritual reconhece, e a Bíblia diz que nenhum de nós vai ser confundido. No último dia, a Bíblia diz que ele vai separar para a direita e para a esquerda, como quem separa ovelhas e bodes. E os anjos vão fazer uma grande colheita, uns para a vida eterna e outros para a perdição eterna. E ele diz: ninguém vai ser confundido, porque existe uma marca de pertencimento em mim e você, que é dada pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 14, que todos nós fomos batizados num só Espírito, marcados num só Espírito. Então tem muita gente que vai confundir, e tem muita gente que não faz a mínima ideia de quem é o Espírito Santo. É por isso que, quando Paulo pergunta: recebeste o Espírito Santo quando crestes? Eles perguntaram: mas que Espírito é esse Santo que a gente nem sequer ouviu falar? Eu li um livro há uns 10 anos atrás, chamado Deus Desconhecido. Até achei que ele ia falar do apóstolo Paulo quando chega no aerópago, mas não, fala do Espírito Santo. Porque todo mundo fala de Deus, que é Pai, porque todo mundo crê em Jesus, que é Filho, mas pouca gente se relaciona com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vem por isso mesmo. Ele vem para traçar uma linha de comunicação. O Espírito Santo vem para quê? Para te levar de novo ao Pai. Uma pessoa avivada não é simplesmente uma pessoa que manifesta dons. Tem muita gente que manifesta dons e que simplesmente não tem o dom. É o chamado fogo estranho. São pessoas que vão apresentar ao altar fogo estranho. São os filhos de Arão, Nadab e Abiú, que pegam fogo estranho, lançam no incensário e morrem no altar. É gente que finge que é de Deus e não é. É gente que não tem experiência com Deus e quer mostrar que tem experiência com Deus. Isso chama-se carnalidade. O Espírito de Deus nos leva ao Pai. A Bíblia vai dizer, João é o evangelista, João, o discípulo, ele diz que o Espírito de Deus nos levaria a glorificar o Filho. Qualquer igreja que glorifique qualquer movimento ministerial, sacerdotal, que glorifica uma pessoa bíblica: ah, mas o fulano é um santo, mas a fulana é uma santa. Presta atenção, querido. O Espírito Santo de Deus te leva a glorificar o Filho. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito. Quem é esse Espírito Santo? Então, tendo sido batizados, Paulo impôs as suas mãos e eles falaram em línguas conforme o Espírito os concedia. Falar em línguas, escute, é para todos? Não. Existem pelo menos 9 dons dispersos. Falar em línguas, muitas vezes as pessoas pensam que essa é a manifestação de que o Espírito de Deus está ali. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que quando você crê, o Espírito Santo em você é selo de uma condição de eternidade. Pastor, então como é que eu sei que alguém tem o Espírito Santo? Aí é outro texto.
Aí é outro, bota para mim Gálatas 5:22, por favor. Gálatas 5:22 nos dá a essência, nos dá a prova de quem tem e quem manifesta o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Está aqui quem tem o Espírito. Quem tem o Espírito, pastor, quem é que tem uma vida avivada? É quem anda aí, pulando, orando em línguas, é o jeito dele de adorar, deixa ele. É quem está de joelhos, chorando, se dobrando, é o jeito dele de adorar, deixa ele se ajoelhar e chorar. Quem é aquele que está anunciando a palavra de Deus, gente? Presta atenção, o fruto do Espírito, ele é manifesto por aquilo que ninguém vê. Você não precisa provar para ninguém que o Espírito está aí, mas as pessoas vão reconhecer o Espírito na sua vida quando você manifesta amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, temperança. Isso é fruto do Espírito. Por que as pessoas têm medo do Espírito? Porque em Marcos capítulo 3, Jesus está numa confusão. Aliás, ele está curando um mudo. Isso também está em Lucas capítulo 11, isso também está em Mateus capítulo 12. Jesus está curando um mudo endemoniado. Então alguém pergunta, não é esse o filho de Davi? Esse que tem poder sobre demônios, esse que tem poder sobre enfermidades, esse que tem poder para expulsar o mal. Aí os fariseus, que não têm parte com Deus, mas são estudiosos, eles são mestres da lei, técnicos na lei, eles dizem, ele não expulsa demônios, senão por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Essa expressão, Beelzebu, ou Baal-zebub também, em 2 Crônicas capítulo 1, se refere a uma entidade demoníaca, maligna, que era considerada o Deus, com letra minúscula, da região de Ecrom. Baal-zebub quer dizer Deus da sujeira, o Senhor dos esgotos, Senhor da podridão, das doenças, é isso, Senhor das moscas. As moscas, elas normalmente ficam em volta de quê? De uma grande ferida. Elas habitam em lugares fétidos, apodrecidos, aonde não tem vida, onde a vida está acabando. E eles acusam Jesus de expulsar demônios pelo príncipe dos demônios. E Jesus fala, por acaso um reino dividido subsistirá? Se Satanás está contra Satanás, o seu reino acabou. Uma casa dividida não subsistirá, não se sustentará. E aí ele fala, mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é chegado o reino de vós. E aí vem uma palavra duríssima. Jesus diz, todo pecado e blasfêmia contra o Filho de Deus será perdoado. Mas o pecado e a blasfêmia contra o Espírito Santo não terá perdão, nem nesta era e nem na vindoura. Não haverá perdão, porque é o pecado eterno. Esse pecado sem perdão é a única expressão bíblica que diz, ó, aqui, se você mexer nisso aqui, vai explodir. É trinitroglicerina. TNT é um explosivo. Eu já trabalhei com TNT, principalmente nos meus tempos de acampamento militar, de manobras. Gente, pensa num explosivo que acaba com a raça humana, é o tal do TNT, trinitroglicerina. E aí as pessoas têm medo, porque, olha, já que isso aqui explode, já que isso aqui pode me trazer uma herança de perdição eterna, não se fala
no Espírito Santo. E aí a gente fica tentando construir igreja, construir relacionamento, construir casamento, educar filhos, viver uma vida vitoriosa sem o Espírito Santo de Deus, e não vamos conseguir. Por quê? Porque é o Espírito de Deus que sopra o crescimento. Jesus, capítulo 20, João, capítulo 20, verso 21, ele chamando assim os seus discípulos, impondo-lhe as mãos, ele assoprou o Espírito Santo, e ele disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós também. Jesus está dizendo: eu fui enviado, e eu recebi desse Espírito, eu estou dando sobre vocês esse Espírito. Gente, a igreja explode a partir dali. Por que que Jesus é Jesus? Porque o anjo, ele aparece para Maria, e está lá Maria em Nazaré. E o anjo diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te encobrirá como sombra, e o que vai ser gerado no teu ventre vai ser chamado de Filho de Deus. Jesus está sendo gerado no ventre de Maria. Maria vai visitar sua prima Isabel, e quando ela sauda sua prima, João Batista é cheio do Espírito Santo no ventre da sua própria mãe. Existe uma aproximação de Jesus, então existe uma chegada, uma plenitude, um derramar, um batismo do Espírito. Pensa num homem extraordinário, João Batista. A Bíblia diz que dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que ele. E João Batista não falava em línguas. João Batista, ele não demonstrou nenhum poder sobrenatural. Aliás, ele só tinha a autoridade para pregar: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E mesmo assim a igreja crescia, o povo vinha sendo batizado, confessando os seus pecados no Jordão. O Espírito de Deus é que capacita a mim e a você a ser quem nós somos para o reino de Deus. Quando você quer manipular, quando você quer fofocar, quando você quer discutir, quando você quer bater boca, quando você quer trair, quando você quer fazer pelas costas, isso tudo é carne. Pessoas tentando manipular para tomar o marido da outra, para tomar a esposa do outro. Pessoas manipulando para tomar lugares de reverência nas empresas, nos negócios. Pessoas manipulando para assumir cargos dentro da história da igreja, dentro do espaço eclesiástico. Querido, preste atenção, isso é carnalidade. O Espírito não está aí, porque o próprio Deus nos diz que não é nem por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito. O Espírito de Deus, ele se move no meio da igreja. Pastor, por que Deus pegou esse homem e levantou? Por que Deus pegou esse menino e levantou? Porque o Espírito de Deus está ali. O Espírito de Deus está se movendo para que aquela mãe seja uma mãe extraordinária, para aquele pai seja um pai amoroso, para aquele homem que trabalha seja uma bandeira do Senhor naquela empresa. Gente, tudo que você quer fazer na carne não funciona. Quando há esse derramar do Espírito, há um crescimento. Quando o Espírito de Deus, gente, pensa num povo apavorado. Eram os discípulos ali orando em Pentecostes, trancados ali no cenáculo. O cenáculo era uma casa que pertencia a Marcos, o evangelista Marcos, também conhecido na Bíblia como João Marcos. Eles estão ali orando, temerosos. Gente, daqui a pouco o Espírito vem sobre eles. A Bíblia diz que há tanta ousadia que eles saem no meio da festa. Pentecostes era uma festa da colheita. Pensa numa festa de fartura. Tem lugares, eu já visitei cidades que no dia do aniversário da liberdade, da festa, você senta. Tem uma data na França, que eu não me recordo mais, que é o dia da vitória, onde
Paris é libertada. E esse dia, eu não lembro se é junho, você senta no restaurante, qualquer lugar que você vai, que senta, eles te servem uma comida e uma bebida de graça, para celebrar a liberdade. O Pentecostes celebra o quê? A bênção de Deus na minha vida. Eles faziam uma grande festa, é a chamada festa da colheita. Então vem gente, imagina, é comida de graça, vocês estão entendendo? Ó, vai ter lá pizza na vasca, na faixa, de graça. Oi gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Vai ter um irmão que vai dar um churrasco. Vem comigo. Você não vai, gente? Vai ter uma festa, comida liberada. Vamos lá. Então todo mundo ia para onde? Para Jerusalém para comer. E de repente aqueles homens cheios do Espírito, eles saem pregando. Gente, pensa num sermão meia boca. Pensa num sermão assim, e não dá para se converter com aquele sermão. O apóstolo Pedro, ele vai e prega um sermão, gente, não tem nem apelo. Alguém grita depois que ele fala: esse Cristo que vocês rejeitaram, esse que foi sacrificado na cruz, esse homem que vocês rejeitaram, Deus o fez Senhor. Gente, é um homem levanta. E agora? O que faremos, pois, irmãos? O que faremos, pois, varão, irmãos? O Espírito já estava lá convencendo. Um sermão que não é preparado teologicamente, não segue os 3 pontos do sermão que a gente aprende na hermenêutica, na homilética. Um sermão assim que você fala: mas como é que se converteu esse povo aqui? Um homem se levanta e diz: que faremos, pois, varões e irmãos? Aí Pedro diz: ó, cada um arrependa do seu pecado e seja perdoado para perdão. 3.000 pessoas se convertem num sermão que não durou 3 minutos. Quando Deus nos vocaciona, Deus chama Jonas e fala: Jonas, vem aqui, vai para a cidade de Nínive. Nínive era a capital da Assíria. Pensa num país, gente, pensa num povo que era bicho ruim. Por que a Assíria era um inimigo terrível? Porque eles matavam os seus inimigos com todo o requinte de toda a brutalidade e violência que você pode imaginar. Aí Jonas falou: eu não quero não vou pregar para esse povo não. Mas não é que ele estava com medo de ir lá. Ele falou assim: aquele povo não merece salvação. Eu sei quem eles são os idólatras, miseráveis, feiticeiros, assassinos, bruxos. Eles não merecem salvação. Aí Deus manda ele para um lugar e ele vai para outro. E aí você conhece a história, vê uma tempestade no barco, ele é jogado no mar, o grande peixe o engole. Pensa num homem que resiste ao Espírito de Deus. E você vai ler o texto de Jonas, é um livro muito curtinho, só no 3º dia é que ele fala: Deus tem misericórdia de mim. Você imagina você cai na água no meio do oceano? Antes de cair, o Deus tem misericórdia. Ele fica 3 dias viajando, não era no submarino amarelo não, gente, estava viajando num peixe. Eu falei: Deus então vomita na praia para que ele cumpra o seu propósito. Ele se torna um exemplo para Jesus. Jesus diz: uma geração incrédula e adúltera me pede um sinal, só um sinal será dado. É o sinal do profeta Jonas, porque assim como ele ficou no ventre do grande peixe, assim também o Filho do Homem vai ficar no ventre da terra por 3 dias, mas no 3º dia Deus o ressuscitará. Gente, sabe quem vai ressuscitar você? O Espírito de Deus. Sabe quem vai te ressuscitar para a vida eterna? O Espírito que te marcou, o Espírito que te selou, o Espírito que habita em você. Olhe para mim. Dentro de você há o Espírito de Deus. E junto com o Espírito de Deus, a autoridade do Espírito de Deus. Não se preocupe.
Olha que coisa. Quando vocês forem presos, Jesus está falando de gente que vai em cana, de gente que vai ser perseguido, de gente que vai ser jogado da prisão, que vai ser jogado da boca dos leões. Não se preocupem com o que vocês vão falar, não se preocupem. Porque naquela hora, o Espírito de Deus vai colocar na sua boca o que você tem que falar. Ele está falando que existe um dom profético até quando a gente é perseguido, humilhado, injustiçado. O Espírito de Deus é que vai encher a gente, que vai dar dons para as pessoas, para mim e para você. Agora, para quem que o Espírito Santo dá dom? Para quem trabalha. Não adianta, eu sempre falo isso, quero receber o dom de língua. Você não ora nem em português? Por que você vai querer orar em língua estranha? Não, para quê, gente? Você não gosta de orar. Você não gosta, nós vamos começar assim que a bandeira chegar verde, um movimento de oração antes dos cultos aqui. 15 minutos antes dos cultos, nós vamos ter intercessão, as pessoas vão chegar, vão falar, eu quero que ore pela minha família, pelos meus negócios, eu quero que ore pela minha saúde. Vai colocar um nome, vai vir aqui, ó, sem expor ninguém. Puf, vai colocar aqui e toda a igreja reunida vai orar por você. Mas o que acontece hoje? Nós não confiamos mais em Deus. O que acontece com a igreja? A igreja confia mais, as pessoas, quando eu falo igreja, são gente, ser humano, mais no que eles fazem, no que eles podem fazer, do que naquilo que Deus pode fazer. Nós cantamos uma canção para as crianças, que diz assim, se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi, eu danço como o rei Davi, eu venço como o rei Davi. Toda vitória que nós alcançamos, nós primeiro vamos alcançá-la com a unção do Espírito de Deus sobre nós. Não existirá nenhuma... o que eu quero dizer aqui, querido, que a gente tem que separar a vida da religiosidade da vida do relacionamento. Muita coisa que a gente vê na igreja é religião, é um traço cultural, é papai que me levou para a igreja porque eu tenho que conhecer Deus, mas relacionamento é relação de pai com filho. O Espírito de Deus, ele te leva a um lugar de você chamar Deus como pai. Onde há o Espírito de Deus, ali o quê? Liberdade. Mas não é liberdade para fazer bagunça, é liberdade para você vencer pecado. É liberdade para você perdoar quem te feriu. É liberdade para você se perdoar. É liberdade para você receber aquilo que Deus quer te dar. É liberdade para você não ter medo de Deus. Gente, olha para mim. Eu não consigo às vezes entender, eu quero entender. Deus é a pessoa mais apaixonante, mais empolgante que existe. E tem gente que aprendeu a ter medo de Deus. Deus é bom, não há nenhum bom como o Senhor, Marcos capítulo 10. Deus, ele não quer te ferir, Deus não quer te punir, Deus não quer te dar uma chibatada, uma chicotada, uma chinelada. Querido, olha para mim, Deus, ele quer que você o chame de pai. E Deus é pai, mas não é como o nosso pai aqui na terra. Deus é um Deus perfeito. Deus é um Deus responsável pelos seus filhos. Deus é um Deus que te ama. Ele fala assim, olha, eu prefiro perder o meu filho, Jesus, que é perfeito, do que perder os meus filhos na terra, que são imperfeitos. O nosso Deus não é um Deus que vai trazer sobre nós desgraça, miséria, mas é um Deus que quer te chamar para você caminhar, andar no caminho da eternidade. Jesus diz, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Existe um caminho de felicidade para mim e para você, mas sem o Espírito de Deus, sem a porção do Espírito de Deus, vai ser apenas carnalidade, vai ser apenas o braço humano. É daí que o texto diz, maldito o homem que confia no homem e faz do braço da carne a sua fortaleza. É gente que está confiando na sua própria força, é gente que está confiando na sua própria inteligência, é gente que está confiando no seu próprio trabalho. É bom trabalhar? Claro que é bom trabalhar. Aliás, esse papo de que
vai cair do céu, querido, você vai ter que trabalhar. Deus abençoe a obra das mãos. Deus abençoa aquele que trabalha. Deus abençoa aquele que semeia. Não adianta você querer esperar algo que você não semeou. Agora, quando o Espírito de Deus está em você, querido, você olha para a vida de homens cheios do Espírito Santo, incapazes como Jonas, um homem que rejeitou o chamado de Deus. Ele chega na cidade, uma cidade, presta atenção, levava 40 dias para você pregar na cidade. Ele anda 3 dias dizendo, pensa numa pregação sem amor. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ele só fala isso. Ele não dá esperança, ele não chama ao arrependimento, ele não diz, olha, muda de vida, ele não fala, olha, existe um Deus que pode perdoar, que pode ter misericórdia. Ele sai da cidade. Ele se senta debaixo de um zimbro, de uma bomboreira. Falou, quero ver o circo pegar fogo. Deus não mandou pregar? Eu fui lá e pregou, mas ele pregou de qualquer jeito, gente. É o Espírito de Deus, a cidade inteira. Esse é o maior avivamento da Bíblia, sem dúvida. É o maior do que o avivamento de 2 Crônicas 34. O Ilquias, ele grita para Safã, achei o livro da lei. Gente, o povo não conhecia a palavra de Deus. Por que não há avivamento? Porque o povo não conhece a Bíblia. Porque o povo da palavra está ignorando a palavra de Deus. Esse movimento não é para você achar bonitinho que o marido está lendo a Bíblia, que o filhinho está lendo a Bíblia, que a esposa está lendo a Bíblia. Não é isso. A palavra de Deus nos leva a um encontro com Deus. A palavra de Deus diz assim, ó, você está caminhando por um caminho de desgraça, você está andando por um caminho de destruição. Bem-aventurado é o homem que não anda no caminho do conselho dos ímpios. A Bíblia está dizendo para mim e para você, está contando para a gente, uma direção de um pai que ama, diz, olha, não ande por aqui, você vai quebrar a cara, faça assim, aqui você vai ser feliz, porque feliz é o homem que tem a lei do Senhor, e que medita nela de dia e de noite. Jonas, esse profeta do Antigo Testamento, ele prega uma mensagem que só o Espírito de Deus. Sabe quando você fala assim, só misericórdia? Ai Deus, fulano só misericórdia, é isso mesmo, é só misericórdia mesmo. Por quê? Porque todo aquele povo da cidade de Nínive se converte, o rei se converte. O rei, quando ouve isso, olha, a palavra, quando ela vem misturada, mergulhada, molhada no Espírito de Deus, gente, o povo ouve falar, ó, Deus vai destruir Nínive. Tem um profeta aí gritando, andou pela cidade 3 dias, acabou, caiu a casa para Nínive. O rei dá uma ordem, nós vamos jejuar 3 dias. Gente, sabe o que ele fala? Todo o povo vai jejuar. Quem sabe Deus não se volta em favor de nós. Gente, você que é mãe, você já deu de amamentar. Você aguenta ficar 3 dias sem dar de mamar para o teu filho? O leite empedra no teu peito. Gente, é uma dor horrorosa que eu sei que a minha esposa teve e que minha filha tem. É o tal do leite empedrado. As mães deixaram os seus filhos amamentados com fome por 3 dias. O rei diz, ninguém vai comer, nem o gado, tira o gado do pasto. Gente, quando Deus olhou e viu a mudança, o que é o arrependimento que traz salvação? É uma mudança. Eles se humilharam diante de Deus. O que é o avivamento? É quando você diz, eu quero andar com Deus mais do que tudo. Salmo 84, verso 10 diz, é melhor um dia na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. 2 Crônicas 34, Deus manda o profeta, ele viu, quando ele começa a ler para o rei, o livro da lei, ele fala assim, grande é a ira sobre nós. O rei se humilha. O rei, você sabe o que é se humilhar? Há quanto tempo você não diz para Deus assim, me perdoa? Há quanto tempo você não dobra o joelho para dizer, eu pequei? Isso chama-se humilhação. E quem é humilhado, é exaltado.
Não é um fingimento. Não é um dobrar de joelhos para inglês ver, para Deus, ó, aqui, eu dobrei meu joelho. Mas é um coração de fato humilhado. Deus manda o profeta dizer: por que você se humilhou? Isso não vai acontecer na tua geração. Pastor, a Bíblia diz, e de fato diz, que os nossos olhos verão a bondade do Senhor. É verdade? Verdade. Mas para quem trilha o caminho do Senhor. Não é para quem é evangélico. Não é para quem diz que é crente, mas é para quem vive com Deus. Escute o que eu vou dizer. Você nunca vai ser perfeito. Que você não é perfeito, todo mundo sabe. Eu não sou perfeito, e todo aqui pecou. Todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Mas quando o Espírito de Deus em nós se move, nós vamos mudando e sendo transformados de glória em glória. O Espírito de Deus fala com você. Ontem eu estava conversando com jovens. Quando eu recebi a notícia que meu filho tinha câncer, foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. O chefe do laboratório, lá do quartel que a gente servia, sentou na minha frente, olhou para mim e falou assim: ó, corre no hospital, leva o teu filho. O exame de sangue dele está todo alterado. O médico pegou e falou: ou é câncer, e deu o nome de uma outra enfermidade também, um nome feio desse. Nós corremos para o hospital do câncer, fora da cidade. A médica disse assim: tem tratamento, não tem esperança. Não vou te dar esperança. Eu saindo com o carro, Fabiola em pedaços, com o Artuzinho no banco de trás. 1 ano. 1 ano de idade. E quando eu fui pegar a estrada, passar por uma rotatória, o Espírito de Deus falou comigo, como som de muitas águas: essa enfermidade não é para a morte, mas é para que se manifeste a glória de Deus na tua vida. Não foi molezinha, não. Foram 5 anos chorando naquele tratamento. Mas o Senhor fez os meus olhos verem a bondade dEle. Meu filho enche meu coração de alegria. O que eu quero dizer para você é que tua história não acabou. O que eu quero dizer para você é que o teu tempo, a teu destino, não tem um ponto final se você convidar o Espírito de Deus para a sua vida. O nosso Deus, Ele pega o ponto final, transforma numa vírgula, transforma numa reticências, coloca ali 2 pontos. O nosso Deus, que você não entende, é pelo Espírito de Deus que tudo foi criado. Quando a Bíblia fala sobre o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus que sustenta toda a criação. Deus pode mudar destino e vai mudar destino, mas você precisa buscar o Espírito. Se encha do Espírito. Porque se você não se encher do Espírito, o Espírito vai vazar da sua vida. Enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis, não tome todas. É isso que ele está dizendo. Sabe aquele sujeito que toma e não tem fim? Ele fala: não é isso. Encha-se do Espírito. Com cânticos, com hinos e com salmos espirituais. Por que ele fala isso? Cânticos, hinos e salmos é a palavra de Deus cantada. Quando nós louvamos a Deus, nós estamos profetizando a palavra de Deus para o trono de Deus e fazendo um trono para Deus. Tem gente que fala assim: não, eu vou perder, não, vamos chegar para a palavra. Querido, o mover do Senhor, ele começa no coração da gente, sabe quando? Durante o louvor. Deus, Ele entra na tua vida pela porta do louvor, porque o louvor é a palavra de Deus que é cantada. Se encha do Espírito.
Em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, diz: não extingais o Espírito de Deus. Você está vendo aqui? Extintor de incêndio, ali tem um extintor de incêndio, aqui tem um extintor de incêndio. Para que serve o extintor? Para extinguir, para acabar, para matar o fogo. Você vai no fogo e acaba. Então, cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo que você pensa, cuidado com aquilo que você vive, cuidado com as suas escolhas. Faça escolhas segundo o coração de Deus. Portanto, tudo que é puro, tudo que é limpo, tudo que é verdadeiro e tudo que é de boa fama, nisso pensai. Então, quando a gente se enche de um monte de porcariada, tem gente na igreja ainda brigando por lados, por times, por políticas. Querido, presta atenção. Se você convidar o Espírito de Deus para a sua vida, a tua alegria não vai precisar dessas coisas. Você pode se posicionar, mas a tua alegria não vai vir disso. O Espírito de Deus, quando enche a tua vida, é uma experiência que você nunca teve. E eu, pastora Fabíola, pastor Marcos, pastor Igor, pastor Samuel, todos os pastores e liderança da igreja, estamos orando para que haja um grande derramar, para que haja uma experiência de avivamento como estamos tendo aqui. Uma experiência onde o coração dos pais se converte aos filhos e dos filhos aos pais. Onde os casamentos são consertados, onde as alianças são restauradas, onde o povo vive em santidade, porque o Espírito de Deus, gente, não vai habitar em lugar imundo. O Espírito de Deus, ele vem quando o coração está purificado pelo sangue da cruz. Vamos orar, eu quero orar pela sua vida, para que você receba desse Espírito Santo. Fique em pé em nome de Jesus. O Ministério de Louvor já pode tomar posição, por favor, pastor Samuel. Feche teus olhos em nome de Jesus. Esse é um assunto que na verdade deve ser vivido por você. Você deve viver isso. Tem muita gente perguntando: quem é esse Espírito Santo? Quem é esse que eu nunca ouvi falar? Olhe para mim. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Quando você invoca o nome de Jesus, quando dois ou três se reúnem no meu nome, eu estou aqui. É o Espírito de Cristo que está aqui. É o Espírito de Jesus. Jesus também o chama de promessa do Pai. O Espírito que vem do alto. O Espírito que te leva para perto de Deus. O Espírito que faz você perdoar e ser perdoado. O Espírito que te dá autoridade para você impor a mão sobre os enfermos e curar. Não há poder na sua mão, há poder na sua obediência, porque o Espírito de Deus vai ser operado através da sua fé. Estes sinais, você quer ser uma vida que sinaliza o poder de Deus? É um sinal que vai te seguir, ele vai estar atrás de você. A bênção de Deus, escute, não está em lugares. A bênção de Deus está nas pessoas. A bênção de Deus está em você. Para onde quer que tu fores. 1 Samuel, Josué capítulo 1, verso 9. Ser forte e corajoso. Não apartes a tua boca do livro dessa lei. Medita nele de dia e de noite. Aonde você for, eu vou com você. Aonde você for, querido, você pode estar aqui, você pode ser transferido para a China, você pode ser transferido para o Vietnã, você pode ir para a Bahia, você pode ir para o Rio de Janeiro. Escute, a bênção de Deus vai estar onde você está. É ali que está a bênção de Deus. Não fique
eu vou experimentar na igreja, é você. Isso vai vir apenas com o poder do Espírito sobre sua vida. Bota a mão no seu coração. Queria que você orasse comigo. Coloca a mão no seu coração. Diga assim: Santo Espírito de Deus. Deixa a palavra sair da sua boca. Diga: Santo Espírito de Deus. Em nome de Jesus de Nazaré, que me prometeu derramar o Consolador, eu quero pedir perdão aqui, pela minha frieza, pela minha incredulidade, pela minha mornidão e pelo meu distanciamento. Hoje eu entrego ao Senhor o trono do meu coração, o trono da minha vida. Espírito Santo de Deus, vem governar a minha vida. Eu entronizo na minha história o Espírito Santo de Deus. Eu quero convidar, Espírito Santo, derrama sobre mim do teu poder, dos dons que só distribui sobre a tua igreja. Encha a minha vida, Senhor, encha a minha história, que o fruto do teu Espírito produzido na minha vida seja um sinal do teu reino, e aonde quer que eu passe, esses sinais se revelem em nome de Jesus. Diga amém, amém e amém. Vamos cantar.